Tábula Rasa, um bate-papo de vivências a favor do conhecimento contra o etarismo e a serviço de recomeços. Olá, muito bem-vindo, bem-vinda. É com muita alegria, com muito prazer, com muito carinho que eu recebo você aqui mais uma vez para a gente conversar nesse episódio número 2 os movimentos que nós fazemos para ganhar os benefícios que vão ser muito importantes na construção do nosso planejamento para essa aposentadoria voluntária. Então não sai daí, fica ligado, vamos começar mais um episódio. Estamos todos acordados, despertamos depois do marcador número 1 e começamos a ter novos sentimentos em relação à nossa carreira, em relação à posição que nós estamos. Os sinais que nós começamos a receber vêm exatamente daí, da parte emocional, uma angústia, um nervosismo, uma ansiedade, uma sensação de que está faltando alguma coisa. Aquela felicidade que a gente estava buscando sentir, a gente não está conseguindo perceber ao nosso redor nesse momento da nossa carreira. Isso é muito importante, perceber exatamente que está faltando alguma coisa e que a gente não está feliz é o primeiro sinal para mostrar para a gente que precisamos de mudanças. Como diziam os gregos antigos, responder a pergunta: está feliz? Se a resposta é sim, está no lugar certo. Se a resposta é não, mude-se, vá para um outro lugar, porque você não vai encontrar felicidade onde você está. Então, o marcador número 2, o passinho à frente, o mais importante nessa fase é que as emoções não interfiram no plano de carreira para aposentadoria voluntária, porque uma coisa muito importante para se aposentar é continuar trabalhando e, principalmente, construir uma boa reputação. Então, para começar, lembra, estamos no pós-Mato Velho. A minha experiência nessa época mostrou algumas coisas extremamente importantes que acontecia ao meu redor. Esse padrão tende a se repetir exatamente quando existe uma perda muito grande de histórico e de cultura numa corporação. A exigência de uma transformação não só por parte dos indivíduos, mas também por parte da empresa buscando essa nova identidade. Porque houve, nessa época, um impacto muito grande em comprometimento, em lealdade, em relacionamentos, e a continuidade do negócio também estava ameaçada porque se deu de maneira extremamente rápida, brusca, e muitas das coisas que eram feitas passaram a ser feitas sem o devido treinamento e preparação dos seus sucessores. Bom, as empresas nesse momento voltaram para o divã. E qual era o divã dessas empresas? Os gurus da administração nessa época eram Michael Porter, Jacques Adizes e todos os que seguiam uma corrente de planejamento estratégico, de estudo mais detalhado, de posicionamento da empresa, para que essas empresas pudessem se situar novamente e pudessem continuar os seus planos de crescimento, de expansão. Ou nesse período de transição, houve também uma explosão muito grande que eu percebi de uma coisa chamada hiperexposição, ou seja, muitos profissionais júniores acreditaram que se expor exageradamente, ou seja, um marketing pessoal extremamente agressivo, faria com que eles conseguissem posições melhores nas suas carreiras, nas suas posições dentro das empresas ou no mercado de trabalho, devido à saída de profissionais sêniores em posições melhores do que eles naquele momento. Bom, isso aconteceu também, mas principalmente por causa de uma situação de necessidade e não que estavam exatamente preparados. Os talentos júniores foram seniorizados muito rapidamente. E por quê? Porque aproveitou-se esse momento e o critério, infelizmente, que foi utilizado por muitos gestores de empresas públicas e privadas foi: quem é visto é mais lembrado. Quem pede, recebe. E quem se movimenta tem sempre preferência. Então quem fazia muito barulho acabou sendo, de fato, reconhecido nesse momento. Tal erro ou tal equívoco nas empresas, mais tarde acabou sendo corrigido e alguns profissionais tiveram que dar um passo atrás
para que se preparassem melhor para continuar avançando na sua carreira. Outros não, outros tiveram êxito na sua vida profissional porque já tinham capacidade, conhecimento, eles tinham um repertório para oferecer para a empresa naquele momento. O meu caminho foi um pouquinho diferente. Eu decidi seguir o caminho de pessoas mais sábias do que eu e com mais experiência e com mais vivência. Primeiro aprende a andar para depois começar a correr. Então, nesse momento, o conselho que eu segui foi exatamente ganhar experiência, ou seja, eu precisava uma quantidade maior de repertório e principalmente uma qualidade desse repertório para que eu construísse uma reputação e essa experiência fosse uma experiência positiva e que pudesse ser usada a meu favor para próximas posições que eu galgasse dentro desta empresa ou dentro de outras empresas. Então, o que aconteceu foi que eu acabei pivotando, para usar uma palavra da moda, o meu currículo, a minha carreira profissional e saí de uma grande empresa de tecnologia e fui parar numa grande empresa, um banco de montadora da General Motors do Brasil. E nessa transição eu acabei agregando também uma outra experiência muito rica na minha vida, que foi de professor universitário, onde eu tive a oportunidade de ter contato também com jovens profissionais e com profissionais também mais maduros que estavam aproveitando esse momento da sua vida profissional para se atualizarem em termos de conhecimentos técnicos e se preparar para o novo mundo que se abria frente a eles naquele momento. Então, ao contrário do que a gente vê em termos de alguns empregadores que afirmam que não contratam pessoas sêniores, eu consegui identificar durante esse período do início dos anos 2000, quando tinha um grande contingente de profissionais sêniores que conseguiram recolocação e êxito na continuidade das suas carreiras, por que as empresas inteligentes veem nos talentos sêniores um bom negócio? Então, primeira coisa que eu listei aqui é que essa definição da empresa ou da política de RH, quando é feita por bons gestores, por donos preparados, por investidores que querem ver essa empresa crescendo, eles querem que o profissional que venha, independente da idade, da cor, da geografia, da origem, que esse profissional faça um match, faça uma combinação, um encaixe perfeito com a empresa. Então, quando isso acontece, independe a idade. O segundo, os sêniores com boa reputação, eles necessitavam menos holofotes e supervisão. Eles não eram um risco à carreira alheia e, consequentemente, conseguiam gerar um ambiente muito mais de agregação e de trabalho em equipe. O terceiro ponto que a gente observa nessas contratações dos profissionais sêniores, que essas empresas inteligentes, elas conseguiam trazer pessoas profissionais com pensamento crítico, que isso não é o conservadorismo e a lentidão mencionados anteriormente por alguns que identificavam e associavam isso ao profissional sênior. Eles precisavam de pessoas que desconfiassem de falsas tendências e tomassem as decisões baseadas em fatos, baseadas no histórico e que fossem mais a fundo na pesquisa de determinadas informações antes de tomar as decisões. A resultados passados que esses profissionais traziam, a pontuação que essas pessoas traziam com a sua experiência, dava uma assertividade muito maior para fazer esse match dentro das empresas para determinados projetos e cargos específicos que a empresa estava tentando preencher. Então, as descrições de posição que incluíam atributos como temperança, lealdade, pontualidade, compromisso, paciência, audição ativa, atenção ao outro, disciplina, clareza no comando e ordem sem rodeio, e principalmente um respeito a uma hierarquia e aos rituais de cada empresa e a cultura da empresa, isso daí era uma das características que foram muito observadas nesses profissionais mais sêniores, né? O sincericídio, que para alguns pode ser um grande defeito, em muitas empresas isso é visto e controlado de tal maneira para ser bem utilizado, ou seja, eles não estão procurando um profissional que puxasse o saco, falando no português claro. Eles queriam ouvir onde estariam os erros, baseado no que já viram acontecer nas suas vidas e na sua vivência, na sua experiência, para poder corrigir isso daí
antes que a empresa gastasse recursos e pudesse economizar com isso e ser também mais efetiva, mais eficaz nas suas estratégias dali para frente. Os sêniors também, eles tinham ambições um pouco diferentes dos talentos mais jovens, porque eles trabalhavam nessa fase da vida muito mais pela paixão e o compromisso com o grupo e com o resultado, com o projeto, com a ideia. E eu não queria avançar sem comentar um ponto muito importante, que a maioria das falhas humanas tem origem em vieses. O que é um viés? É uma inclinação irracional devido a um julgamento distorcido pelo observador. O que é isso daí, né? Isso significa que muitas vezes a gente se deixa levar por pensamentos que não são propriamente verdade, podem ser um efeito manada, pode ser alguma crença limitante que a pessoa diz assim, eu ouvi dizer o primo da minha tia, e a gente toma aquilo como verdade. É quase como uma lenda urbana trabalhando no nosso inconsciente, fazendo com que a gente tome decisões irracionais. E a gente só vê ganhos num processo evolutivo, seja pessoal, seja profissional, quando se muda de opinião. Quando a gente, baseado em dados comprovados e fatos reais, a gente consegue mudar a forma de pensar e começa a observar o fato e começa a observar o mundo de uma maneira muito mais sem essas inclinações irracionais. A gente traz um pouco mais de racionalidade para o julgamento de decisões. E um exemplo muito forte que a gente tem para isso daí vem até através da economia comportamental. Tem um Nobel de Economia chamado Richard Thaler que menciona que os indivíduos decidem e escolhem de modo irracional a maior parte da sua vida e não guardam o suficiente para o período de inatividade, para a aposentadoria, digamos assim, né? E o fundamento e justificativa para os governos protegerem os indivíduos desse comportamento irracional é fazer com que eles peguem uma parte dessa poupança ou desses recursos que o indivíduo gera durante a vida para que ele economize por esse indivíduo e possa devolver isso daí lá na frente. Só que muitas vezes a gente esquece que os governos também tomam decisões irracionais. Então, para quem pergunta hoje em dia, ou para quem afirma que os jovens pagam pelos mais velhos, eu deveria dizer que é um grande equívoco semântico. Na verdade, os jovens não pagam pelos mais velhos porque todo mundo poupa, seja através de uma previdência privada, mas principalmente por uma previdência pública, que ela é constituída por poupanças individuais de longo prazo. E de acordo com cálculos atuariais, essa poupança, que é administrada, no caso, pelo governo, ele deveria proteger não só o gestor de grandes flutuações para ter o recurso lá na frente disponível, mas principalmente os poupadores, para não faltar recurso quando eles mais precisarem desse recurso. E sim, quem fala que os jovens pagam muito mais hoje do que os mais sêniores no passado, é que sim, os governos, infelizmente, de certa maneira, eles investem esses recursos em programas deficitários, existe um desvio da funcionalidade desse recurso, que gera um rombo muito grande, cada vez maior, porque as correções das pensões de quem já recebe essa pensão lá no futuro, que poupou a vida inteira, ela é corrigida de uma maneira maior do que o rendimento do próprio fundo, porque ele é mal investido, ele é mal aplicado. Então, por favor, não vamos dizer que o jovem paga pelos mais velhos. Na verdade, o jovem paga muitas vezes pela irracionalidade do governo. Outro fato muito importante para chamar a atenção é em relação à questão do desemprego. O que é o desemprego medido pelo IBGE no Brasil? É exatamente um profissional que não está trabalhando, está disponível e procura trabalho, ele está buscando trabalho. E os indicadores do profissional mais sênior, os indicadores de desemprego são os menores em comparado com outras faixas etárias. As faixas etárias acima dos 60 anos e abaixo dos 24 anos apresentam indicadores maiores de desemprego. Aí podem citar várias razões pelas quais esse profissional sênior ele tem um indicador de desemprego mais baixo, e eu vou citar aqui apenas 3, é que provavelmente, de acordo com os dados das pesquisas qualitativas que são divulgadas, esse profissional ele tem
um potencial de recolocação maior, ele se recoloca mais rapidamente no mercado de trabalho, ou eles já recebem um outro tipo de renda e continuam com as suas atividades paralelas, ou então um terceiro item que também favorece que esses profissionais deixem o mercado de busca de trabalho, mas que continuem trabalhando, é por mover exatamente o que a gente falou de aposentadoria recomeço. Muitos deles decidem enveredar por esse caminho do empreendedorismo ou da iniciativa própria. O fenômeno que chama mais atenção é exatamente o desalento. O desalento é um fenômeno das pessoas que perdem o trabalho, que querem trabalhar, mas que desistem de procurar um novo trabalho porque acreditam que não vão conseguir. Então esse número preocupa. Há 11 anos atrás, em 2012, esse número estava em 2 milhões de brasileiros. No terceiro trimestre de 2023, esse número já estava em 3,5 milhões de brasileiros. Então é um crescimento muito grande, e o que chama a atenção é que as pessoas, em grande parte, acreditam que, de acordo com a idade que eles têm, eles não vão conseguir uma nova posição, uma nova recolocação no mercado de trabalho. Então, vamos falar mais sobre crenças limitantes e um processo de seleção. Bom, crenças limitantes não têm espaço algum em um bom processo de seleção, porque afinal de contas, o que uma empresa, do que uma instituição, uma corporação, na verdade ela está buscando é o melhor profissional para executar uma determinada tarefa e trazer o maior benefício não só para a empresa, como para os seus clientes. Num processo de seleção, a descrição do cargo ela é extremamente importante. E em descrição de cargo que se preze, não entra idade. E os testes, sejam eles testes físicos, como testes médicos, como testes de aptidões técnicas, também fazem parte de um bom processo de seleção para determinados cargos em uma empresa, porque eles vão assegurar à empresa que o que o profissional está dizendo no currículo, numa folha de preenchimento para uma vaga dentro de uma empresa, aquilo dali ele efetivamente está apto para fazer com excelência que a empresa busca. Então, os 5 fatores que efetivamente significam um mito, uma crença limitante que os departamentos de recrutamento e seleção e os bons líderes e gestores devem tomar muita atenção, são: remuneração. É um mito, porque sênior não ganha mais do que júnior. O sênior e o júnior ganham de acordo com a faixa de salário que eles vão estar pleiteando para exercer aquele cargo dentro daquela empresa. E isso é dado pelo mercado. O preparo físico, um exame de aptidão, pode qualificar um profissional, seja ele sênior ou júnior, para exercer uma determinada posição naquela empresa, e não a idade. Problemas de saúde, licenças médicas que são mais extensas para profissionais mais sêniores. Não há absolutamente nenhuma verdade ou nenhum fato que corrobore, que comprove esse tipo de mito. É muito importante que a empresa esteja atenta para que, em determinadas situações, os problemas de afastamento e licenças médicas são muito mais dados por uma condição de grande pressão ou insalubridade ou um pouco cuidado com o ambiente de trabalho. Aquilo afeta muito mais a saúde do trabalhador e pode causar mais afastamentos do que propriamente a idade. A atualização sociocultural, também de discursos ultrapassados. Isso daí também é uma inverdade muito grande, porque cada vez mais a gente começa a perceber que os profissionais, os bons profissionais, se atualizam, são flexíveis, são mais adaptáveis a tudo isso, a todas essas mudanças que estão acontecendo, não só no mundo profissional, mas no mundo ao nosso redor, e começam a se integrar cada vez mais com as mudanças que são necessárias para integrar as pessoas dentro de uma empresa. E por último, o uso de ferramentas digitais. Eu vou citar apenas um exemplo. Na empresa que eu trabalhei, a IBM, uma empresa de tecnologia digital, eles diziam o seguinte: o nosso profissional ele é um pacote de hardware, software e conhecimentos. Então,
numa determinada época, eles decidiram que para atender determinados clientes de segmentos distintos, como por exemplo, empresas de construção civil ou uma empresa de um hospital, tinha que ser contratado médico, engenheiro, mesmo que não tivesse conhecimento em uso de ferramentas digitais. Isso, segundo eles, era o mais fácil de ensinar. Agora, ensinar um profissional de tecnologia a ciência médica ou ensinar um profissional de tecnologia a construir um prédio ou a fazer todo um trabalho de engenharia era mais difícil. Então, o treinamento e a capacitação deu muito certo nessa época, porque as características da aplicação da tecnologia no mundo prático é mais importante do que somente conhecer a tecnologia em si. Ou seja, idade não era um fator que restringia a contratação, atração ou mobilidade de profissionais dentro de uma empresa. Recapitulando, marcador número 2, passinho à frente, nos movemos naquela lotação que estava lotada. O passado vai nos empurrando para frente e o futuro também vai nos puxando para frente. A maneira como nós lidamos com as nossas emoções e com essa experiência que a gente acabou de adquirir faz com que a gente adquira melhor reputação. E essa reputação vai sendo construída passo a passo, e a construção de uma boa reputação é a moeda de troca que a gente vai usar ao longo de toda a nossa carreira profissional. Idade não é fator de contratação, de demissão, nem de movimentação de um talento. Existem outros critérios muito mais assertivos do que a idade, que simplesmente só indica pra gente a data de aniversário de um profissional. Sênior de hoje é o novo jovem amanhã. Com o envelhecimento da pirâmide demográfica mundial, a gente pode identificar que daqui a 30 anos a gente vai ter muito mais talentos disponíveis no mercado para as empresas tirarem um excelente proveito, e as empresas que não conseguirem identificar essa tendência e ficarem para trás vão perder uma grande oportunidade, principalmente de crescer e depois de continuar vivas nesse ambiente onde os melhores talentos vão estar disponíveis e vão estar dispostos a oferecer toda a sua experiência, toda a sua reputação, boa reputação para essas empresas, para esse mercado que se abre daí para frente. Então, não perca, no próximo episódio nós vamos falar do marcador número 3, qual é a regra do jogo, crise da meia-idade e a importância dos mentores. Você ouviu Tábula Rasa com Felipe Ferreira. Acesse tabularasasenior.com.br para ouvir todos os episódios e ter acesso a muito mais conteúdo. E nos siga nas redes sociais. O Tábula Rasa é produzido pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Esperamos você no próximo episódio.